Olá, boa noite. Tudo bem, povo? Vamos começando mais uma transmissão, mais um bate-papo. Nossa sequência de lives aqui, hoje falando sobre um tema bastante interessante, bastante bacana, que é empregabilidade, empreendedorismo, na verdade. Hoje o tema é empreendedorismo. Eu já desejar boa noite para vocês. Em instantes a gente já vai começar. Estamos aqui aguardando o nosso convidado para estar chegando, para estar entrando. E a gente já vai fazer a apresentação. Né? Boa noite para quem está chegando. Queria confirmar aí, confirma para mim se vocês estão ouvindo bem, o áudio tá bom, o som tá legal. Confirma aí para mim, manda um ok nos comentários, só para a gente ter essa confirmação, tá? Enquanto a gente está aqui nos preparativos, iniciando nosso bate-papo dessa noite, bate-papo bastante bacana, com uma figura bastante bacana, bem legal, tema muito relevante, né? Principalmente num momento como esse, né? Falar sobre empreendedorismo é sempre legal. Opa! Pessoal, eu quero só que vocês deem um ok para mim aí no comentário, se o som tá legal, se o áudio tá legal, mandem aí para mim, por favor. Enquanto eu vou fazendo aqui o convite para o nosso convidado especial. Convite enviado. Olá, boa noite. Fala, Dom Heraldo, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem com você, meu amigo Daniel? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a Tá bem, todos que né? estão aqui conosco. Sejam bem-vindos para mais uma reflexão, né? A gente vai fazer uma boa reflexão hoje sobre vários pontos, né? Com certeza, bate-papo bem bacana, com temas extremamente relevantes aí nesse momento que a gente está vivendo, né? Tem alguns polos entrando com a gente, Daniel, polos do Brasil todo. A Bruna é uma aluna nossa, muito bom, tá sempre acompanhando a gente. Bom, a gente está um pouquinho adiantado, né, Daniel? Marcado para 19h30, são 19h29, né? E é um bom sinal, né? É muito bom Nos dias de sinal. hoje, você está no horário, é um bom sinal, né? É verdade. Isso aí. Daniel, vamos começar. A gente, a Unicesumar, ela preza muito por isso, tá? E aí, o EAD é muito isso. Como você não tem uma figura de um professor ali do seu lado o tempo todo, a gente acompanha muito prazo, né? Tudo é prazo de início, prazo de fim, e aí a gente acaba sendo muito rigoroso, muito rígido, que é uma questão de respeito, né? Eu acho que tudo é uma questão de respeito com as pessoas que estão acompanhando, né? Eu acho que isso é o principal. Bom, mas vamos dar início, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Heraldo, sou coordenador do polo da EAD Unicesumar em Cariacica, tá? A EAD Unicesumar é uma universidade, hoje é a 8ª maior instituição de ensino do país, né? Polos no Brasil todo, mais de 700 polos no Brasil todo, e pelo mundo, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, enfim. Hoje nós ultrapassamos a marca de 250 mil alunos, né? Então, assim, é uma gigante da educação. Nós temos um polo de educação à distância em Cariacica, né? E nós temos essa série de lives cujo objetivo é trazer um pouco mais de conteúdo tanto para os nossos alunos quanto para os nossos seguidores, né, as pessoas que acompanham, né, e pessoas que estão interessadas aí em conviver com assuntos que são relevantes no momento atual, né? Então a gente fala sobre empreendedorismo, que é o tema que a gente vai tratar hoje. A gente fala sobre o ensino superior, as possibilidades do ensino superior, a gente fala sobre empregabilidade, enfim. São vários assuntos, né? E aí, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre
o mundo empreendedor, né? Sobre as partes, tanto do lado do empregado, né? Do lado do empregador. O tema da live de hoje é ser empregado ou empreender para empregar. Uma sugestão aí do Daniel que eu achei fantástica, fantástica, tá? E aí eu quero que as pessoas que estão acompanhando a gente, se tiverem qualquer dúvida, se quiser enviar pelo chat aí, fica à vontade, tá? É um bate-papo. A gente tem um roteiro para seguir, mas é meramente um norte. Acho que a conversa é bem fluida, né? E aí a gente vai dar início, né? Bom, apresentando o nosso convidado especial, Daniel Trentin, né? E aí eu tive que fazer uma cola aqui para poder ler o currículo do Daniel Trentin, cara. É uma coisa fantástica. Ó, isso é intriga da oposição, hein? Não faz isso, não. Intriga da oposição. Né? O Daniel é um gaúcho, né? Tricolor gaúcho, radicado no Espírito Santo. Atuou por mais de 10 anos como gerente comercial e de operações da Planejados da Núbio, além de diversas empresas em cargo de alta gestão, formação em engenharia da produção, gestão de pessoas e atualmente está estudando psicologia. Hoje ele está à frente de um empreendimento no setor de móveis planejados, além de palestrante, criador de conteúdo, voluntário em diversos projetos sociais, palhaço de vez em quando, né, Daniel? Palhaço de hospital de vez em quando. E aí, assim, com um currículo desse, a gente precisa saber de onde que sai tanto tempo para realizar tudo que você faz, cara. Então, Heraldo, uma coisa que sempre foi clara na minha... Todo esse momento de vida, né? Hoje eu estou com 41 anos, então, basicamente, não parar. A gente dificilmente pode parar de experimentar as coisas. Dificilmente a gente pode parar de trazer conteúdo para dentro da gente. E aí, quando você para refletir o que você já fez, o que te forma hoje, é esse conglomerado aí de informações. Mas eu sempre trato isso como uma mera informação, porque, de fato, o que vale é o que você vivencia, é o que fica com você e que serve para você utilizar num outro momento da sua vida. Eu já fui supervisor numa empresa de pneus. Olha só, o que eu faço hoje? Trabalho com móveis. Então, são horizontes totalmente diferentes, mas, de alguma maneira, o que eu aprendi lá atrás, dentro, num chão de fábrica, uma operação, acaba me trazendo hoje experiência para esse novo mercado que eu atuo. Então, eu estou falando de uma fábrica de pneus. Hoje, já atuei aí em 2011, 12 na formação de uma fábrica de móveis planejados aqui no Espírito Santo. Então, um pouquinho de lá contribuiu aqui. Um pouquinho do que eu vi na minha graduação contribui agora na próxima graduação. É sempre assim. A gente vai juntando os esforços, juntando as experiências para a gente poder chegar pleno aonde a gente chegar para contribuir, seja como colaborador, seja como empreendedor. Construção, né? Na verdade é construção. Sim. Tudo usar para usar todas as informações disponíveis para poder construir o que você está buscando, né? Eu costumo falar para os meus filhos, eu tenho em várias idades aí, né? Mas os menores eu costumo falar para eles o seguinte: começou a estudar agora, com 5 anos, com 4 anos, se acostuma, nunca mais vai parar. Sempre vai ter algo a buscar, algo a acrescentar no dia a dia, na vida, porque não tem como a gente parar. A gente não pode parar de construir quem somos, a nossa individualidade, a nossa contribuição para um coletivo social que é maior do que a gente, né? Então a gente precisa, de fato, ter isso na nossa mente, não parar. A gente vê muito, e principalmente aí vamos falar, a gente já pode falar da juventude, né?
A juventude que está entrando no mercado de trabalho, o pessoal que está chegando agora, né? E aí, muitas vezes não entende essa construção, né? De que você vai preparando um solo, fertilizando o solo para que ele dê frutos no futuro, né? Eu acho que é bem isso, né? Essa harmonia que precisa existir, porque fora disso vira ansiedade. Tudo que é ansiedade é a gente viver no amanhã. E quando a gente vive do amanhã, a gente se descola do hoje. E quando não olhamos para o nosso passado, nós não temos experiências relevantes que possam nos dar embasamento para uma continuidade, seja aonde estivermos atuando, seja como doutor Palhaço, seja como diretor numa empresa, seja como operador numa empresa, nas diversas funções, seja inclusive como aluno, porque nós carregamos para dentro das instituições a qual estudamos todo esse grau, toda essa experiência juntos. Não tem como a gente separar, a gente tem que ter isso na nossa consciência. E essas experiências práticas, elas dão uma base muito forte para o profissional, né? O fato de você ter convivido com situações diferentes, elas acabam te dando uma base muito forte, né? E aí facilitam no tratamento de demandas que aparecem assim, situações em que o profissional é exposto, né? Ou o empreendedor, ou o empreendedor, tanto interno quanto externo, ele é exposto, e aí essas experiências que vão dar ali todo o conhecimento, né? todo esse traquejo para lidar com essas dificuldades. Né? Bem bacana isso. Eu costumo dizer que é muito fácil, difícil de encontrar talvez hoje, mas muito fácil a gente trabalhar em uma empresa que tenha dinheiro para trabalhar. O que é ter dinheiro numa empresa para trabalhar? É você não ter preocupação com matriz orçamentária, é você chegar no final do mês e ter um resultado confortável, é ter uma meta extremamente confortável para ser atingida. Então, esse é um cenário que eu vejo poucas empresas hoje no Brasil com este cenário. Tirando as grandes aí, que talvez tenham uma estrutura por trás, alguma coisa mais robusta por trás. Todas e quase todas as experiências que eu trabalhei, o meu comprometimento com o dinheiro da empresa tinha que ser muito alto. Por quê? Porque eu não trabalhava com recursos sobrando. Muitas vezes eu tinha que refazer uma matriz orçamentária do ano para eu poder encaixar as despesas que iam aparecendo no decorrer do ano. Então, trabalhar comprometido com a estrutura, comprometido com as metas. Meta, eu sempre falo, meta não é um número que você bota lá e tá tudo bem. Meta precisa ser construída junto com a equipe, ser construída na sua cabeça para que você tenha aquilo como um objetivo. A mesma coisa, eu vou dar para você uma meta de botar 100 alunos até amanhã dentro da faculdade. Dificilmente você vai conseguir bater a meta, porque eu criei da minha cabeça esse número agora e eu não sei nem o cenário que você está trabalhando e eu estou querendo e almejando que você alcance isso. Então, as grandes dificuldades que sempre eu enfrentei nas empresas é trabalhar com pouco recurso. E aí a gente precisa ser mais brasileiro do que nunca. Saber burlar, passar, ultrapassar esses desafios que é você ter uma empresa ou gerir uma empresa com recursos cada vez mais escassos no mercado. Porque a competitividade está aí. Hoje você quer comprar o melhor pelo menor. Você quer a melhor graduação pelo menor valor. Mas as pessoas esquecem que por trás de uma educação, de uma faculdade, existe um CNPJ, né? E esse CNPJ ele precisa atender aos objetivos principais dos sócios, que é auferir lucro. Então, o objetivo de uma empresa, antes de mais nada, e esse talvez seja o primeiro romantismo que caia hoje, uma empresa é um CNPJ. Ela precisa dar lucro, que é o objetivo dos sócios. E aí, depois a gente trabalha missão, visão, valores, para como chegar nisso.
Mas antes, a gente precisa ter ideia, ter fixo na nossa mente que uma empresa, ela precisa se manter, ela precisa ser viável, né? Bacana. E essa fala sua, ela é muito interessante. Nós temos, Daniel, na universidade, nós temos muitos alunos que são empreendedores. Temos muitos alunos. Alunos com pequenos negócios, alunos com micronegócios, né? E essas dificuldades são as dificuldades que o empreendedor vai enfrentar aí ao longo da sua jornada, né? Uhum. Nós temos um grupo de cursos que é chamado de Bem-Estar, que são os cursos de podologia, estética e cosmética e terapias integrativas e complementares. Uhum. Então, desse grupo de cursos, assim, bem por baixo, 90% dos alunos, e aí são muitos alunos, 90% dos alunos são empreendedores. Ou trabalham por conta própria, sem ter uma empresa, Sim. ou são MEI, ou têm um pequeno negócio, né? Enfim. Então, essas dificuldades eles vão, com certeza, enfrentar de uma forma muito, muito forte, né, na caminhada. E não é uma questão de desencorajar ou encorajar a pessoa a empreender hoje. Para você empreender, foi até engraçado, essa semana que passou, eu ouvi uma frase muito interessante, né? O ano de 2020 não está para amadores. Ele é um ano desafiador, onde você precisa estar ligado a todo momento, a todo movimento que acontece, seja nas redes sociais, seja nos veículos de informação sérios, né? Onde as informações são tratadas de forma séria, né? Porque hoje o que eu vejo muito é achismo, né? As pessoas chegam, é fácil ser um empreendedor no Brasil. Vejam só, se você sentar para dizer assim, vamos esmiuçar o que eu preciso saber para ser um empreendedor, sei lá, vou chutar um número qualquer aí, 60% das pessoas que sentarem e olharem as normativas para você empreender no Brasil, talvez desanimem nesse primeiro momento de análise. Porque não é simples, eu vou abrir uma empresa. Até abrir um CNPJ, abrir um MEI, é muito fácil você abrir uma empresa. Hoje está muito mais fácil do que antigamente, né? Totalmente digital. Eu vi um dado de São Paulo que agora, nesses meses de pandemia, a Junta Comercial de São Paulo nunca registrou tanta abertura de empresa como neste período. É a maior da história, segundo o que eu ouvi na reportagem. O que isso me mostra? Mostra que as pessoas talvez estejam começando a acordar para suas aptidões. Porque para você empreender hoje no Brasil, como eu falei, a gente precisa ter uma série de análises. A gente precisa olhar para o mercado, para onde eu vou entrar, o que eu quero fazer disso tudo, o que eu espero no final disso tudo. A gente precisa conversar sobre demonstrativos de resultado, fluxo de caixa. A gente precisa conversar sobre PN, plano de negócio. A gente precisa fazer dar certo, dar errado, botar as nossas ideias no papel. Muitas vezes a gente... aqueles acordos, entre aspas, de botequim, beleza, vou sair daqui hoje, vou abrir uma empresa. Beleza, você pode abrir uma empresa. Agora, para ter sucesso, você talvez vá precisar um pouco mais de planejamento. Você vai precisar, talvez, olhar para o mercado como um mercado voraz, um mercado que muda constantemente, um mercado onde o consumidor, no meu caso é comércio, então eu estou falando de consumidor final, é o cara que espera ser bem atendido, bem recepcionado, que a loja tem um ar-condicionado, que tem um cafezinho lá, né, um biscoito enquanto é atendido. Em alguns casos de empresas, o cara quer um champanhe, quer uma cerveja, ele quer ser tratado como um rei ali naquele momento da compra. Além disso tudo, ele ainda quer o melhor produto pelo melhor preço, que você entregue no prazo acordado e que você se
porventura vier a dar assistência técnica ou dar algum tipo de apoio no pós-compra, ele ainda quer ser tratado da mesma forma. Está totalmente correto essa afirmação. O cliente tem o direito de exigir tudo isso quando ele vai adquirir um bem. Só que por trás disso tudo existe uma empresa com os seus custos. Deixar um ar-condicionado ligado o dia todo é um custo alto. Pagar funcionário hoje... Todo um processo, né? Todo um processo que está envolvido dentro dessa estrutura. E aí, se você não pensar nisso tudo, se você não pensar numa matriz orçamentária, poxa, 2020 está um ano ruim para o comércio, principalmente. Alguns segmentos, pior ainda, do comércio, né? A indústria também vai ter um longo momento de recessão nessa passagem. Mas perceba quanta coisa eu falei. Que está por trás de um empreender. Você tem que sentar com o seu contador e discutir com ele qual é o melhor KNAI que você vai usar para o seu contrato social. Você precisa, detalhe, né? Você precisa sentar com o seu contador e saber qual são os níveis de segurança que você precisa ter dentro da sua empresa. Isso está escrito. Porque numa fiscalização do Ministério do Trabalho você vai precisar apresentar isso, além da contratação de funcionários. Se for no Simples, vai ser lá uma média de 40% a 45% de impostos. Se for no lucro real ou presumido, na casa dos 70% a 75%. Ou seja, você não pode pensar assim, meu funcionário ganha R$5.000 por mês. Beleza, mas para a empresa ele custa 5 mais 40% ou 5 mais 70%. Então, não adianta a gente dizer é fácil. Não, realmente nós temos desafios, nós temos um Brasil a explorar, nós temos muitas oportunidades. Eu estive com um amigo hoje que me falou assim, achei um nicho de mercado para explorar e eu vou explorar. Eu vou tomar coragem e vou explorar. Então, nesse meio turbilhão, o que eu quero deixar muito claro é que para a gente empreender hoje, a gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento, porque quando um fiscal do Ministério do Trabalho chegar lá e dizer assim, onde está a sua LTCAT, seu PPRA aí da sua empresa? Ah, mas precisava ter isso? Aí ele vai virar para você e vai dizer, isso é público e notório que sempre precisou. E aí você já incorre numa multa, talvez, lá, por não ter a legislação presente. O que para um empreendedor de pequeno porte é muitíssimo pesado, né? Vamos combinar que todo esse processo ele carrega uma mochila muito pesada para quem quer abrir um negócio, né? A grande verdade é essa. Mas desculpa, pode concluir, Heraldo. Não, o que eu queria voltar com você pelo seguinte, e aí nós temos muitos dos nossos alunos e das pessoas que acompanham a gente, até que estão assistindo aqui esse bate-papo, que hoje tem aquela dúvida, né? Que ou está numa empresa ou tem vontade de partir para um negócio, de assumir, ou encontrou, como o seu amigo encontrou o que a gente chama de oceano azul, né? Encontrou um oceano azul para trilhar, né? Você fez essa transição de ter uma carteira assinada, ser como chamam os mais experientes, um seletista, né? Um trabalhador com a carteira assinada, para ter um próprio negócio. Eu queria saber de você, como é que foi essa transição? O que basicamente muda aí? O que muda talvez seja o apego às coisas, né? Vamos lá. A gente vamos falar de ancestralidade, aí, do nosso primitivismo da industrialização. O que a gente é implantado na nossa cabeça desde que eu, Daniel, me conheço por gente? Você tem que terminar de estudar, você tem que trabalhar, ou antes mesmo de terminar de estudar, você precisa trabalhar.
você precisa casar, você precisa ter filhos e você assim será bem-sucedido tendo um emprego, talvez, que você começou na sua vida jovem até você, sei lá, se aposentar, né? Mesma empresa, mesmo caminho todos os dias. Eu tive essa experiência e isso era um apego, na verdade. Tanto era um apego que quando a gente olha para alguém bem-sucedido, que ainda não é o meu caso, mas talvez um dia seja, a gente esquece de olhar para a história. Quantas vezes essa pessoa quebrou, talvez, antes de dar certo com o seu negócio? Então, a minha história com empreender começa lá em 2008, quando 2006, 2005, quando eu disse, não, eu preciso sair dessa zona de conforto, dessa coisa que foi implantada no meu dia a dia, na minha educação, de que eu precisava trabalhar sempre com carteira assinada. Não é fácil. Primeiro você quebra assim, caindo sentado na escada. Hoje eu dou risada. Na época eu confesso que não dava risada não, mas hoje eu percebo que esses tombos, essas experiências, elas me reforçaram para tentar empreender em 2012, 2011, 2012, de novo não dando certo. Ano passado, com uma franquia que também não foi à frente, e aí as pessoas viram para mim e falam, pois é, a pandemia não deu certo, as coisas não deram certo. Eu disse, não tem nada a ver com pandemia. Tem a ver com gestão mesmo, tem a ver com puxar a responsabilidade de um estudo que eu não fiz, talvez, mais profundo, mais esclarecedor, levar mais a sério o que é a administração de uma empresa, porque E aí a gente volta no estudar, né? Exatamente. E aí você me pergunta, tá, Daniel, e aí? E aí que eu estou de novo empreendendo. Eu estou de novo com uma empresa hoje que, no segmento de planejados, ela vai assumir um local, um lugar dentro do comércio do Espírito Santo que foi deixado como lacuna por algumas outras empresas que acabaram saindo. Então, hoje eu com mais certeza, com mais dados, com mais fatos, eu estou empreendendo de novo. Vai ser sucesso ou não? Eu trabalho para que seja um sucesso. Agora, vai depender de muitos fatores. E aí é que vem a relação do apego. Muitas vezes nós estamos ali segurando pelo fio de cabelo de uma empresa, como empreendedor, com um apego, porque eu montei esse negócio, porque eu tenho esse negócio, porque sempre funcionou, agora não está funcionando. Então, a gente precisa olhar um pouquinho para dentro da onde a gente está. E aí é que vem justificar essas transições. Eu sempre tive uma inquietação com essa coisa de trabalho carteira assinada, tudo bonitinho, tararau. Até porque, olha só, hoje eu estou no sexto período da psicologia e a psicologia, para mim, vai ser um negócio que eu quero exercer. Vai ser um tratar da saúde que eu me identifico com o indivíduo, com o sujeito, com as suas demandas, né? Eu gosto de trabalhar com isso. Então, nós estamos falando de duas coisas aí. Uma é o perfil, né? A gente precisa se conhecer e aí a gente precisa de uma boa assessoria, porque empreender muitas vezes não está no seu perfil. Ah, mas eu posso ser um empreendedor mesmo não tendo perfil? Então, você vai ter muito mais dificuldades, porque você vai ter que fazer um esforço muito maior para ser aquele empreendedor, né? Para ter a sagacidade. Eu olho para empreendedores hoje que o cara dá, sei lá, dá 2 cliques e desenvolve um negócio assim fantástico. E eu tenho várias N dificuldades para ir me adaptando e estudando e buscando conhecimento para estabilizar uma operação. Então, hoje eu estou num processo de estabilizar a operação a que me propus. Mas se eu olhar para o meu histórico, eu já estou nessa batida desde o ano passado, errando, acertando, consertando, ajustando, fazendo diferente, para que o resultado final agora seja melhor.
a gente tem, na verdade, você tem a questão do apego que você coloca, né? Ela tá muito relacionada à segurança que as pessoas sentem, né? Ou a sensação de segurança, né? Porque você tem entre aspas, uma falsa sensação, né? A não ser aquele profissional que está lá no emprego público das antigas e que tem lá uma certa estabilidade, mas para quem está no mercado hoje, essa sensação de segurança ela é até certo ponto falsa, porque principalmente agora, nesse período que a gente está vivendo, de tantas modificações, de tantos desligamentos, de tantas mudanças, né? Eu conheço pessoas que trabalhavam de carteira assinada, que foram desligadas e foram recontratadas como humoristas, né? Então, essa segurança, eu acho que prende muitas pessoas no, no não sair, né? No não sair da casinha, né? Vamos colocar dessa forma. Cara, quando a gente começa a ler um pouco mais e ampliar a nossa leitura, começa a trazer algumas certezas sobre caminhos que a gente precisa tomar. Queria trazer só uma passagenzinha rápida de Jung, uma pessoa de muita referência dentro da psicologia, né? Ele traz a seguinte frase aqui num dos seus livros: toda vez que surge um problema, com ele surge uma dúvida. E, no geral, preferimos as certezas que nos trazem segurança. Então, essa é uma condição humana. Essa é uma condição do sujeito, da nossa psique, do nosso modelo de pensar. Mas, se a gente pegar outras estruturas de outros países, a gente percebe que a gente não tem essa segurança. Se eu não estou enganado, os Estados Unidos são diaristas. Você é contratado num dia, pode ser que no outro dia você não tenha, não esteja mais no emprego e está tudo bem. Você ganhou para aquele dia você trabalha e não tem seguro-desemprego e não tem... A cultura é bem diferente, né? É bem diferente. Eu tive a oportunidade de no ano passado, visitar 18 cidades na Itália. Já ia falar 18 países, esse é o desejo. Mas o que aconteceu foram 18 cidades na Itália, né? Eu fui de Milão a Rimini, descendo em direção a Roma, né? Calcanhar da bota, como dizem os poetas. E aí eu tive a oportunidade de visitar empresas 4.0. O que são empresas 4.0? A gente fala no Brasil que a gente tem as 3.0, né? Se de 3.0 para 4.0 é essa diferença toda, eu não sei se a gente tem a 3.0. Então, assim, eu vi em fábricas que tinham 4 funcionários cuidando de uma linha inteira de produção. Então, esse é o caminho, né? É a tecnologia, é a informação, ter a operação enxuta. Então, quando a gente fala de empreender no Brasil, a gente não pode lembrar dos nossos queridos políticos, a gente não pode achar que o Brasil que a nossa empresa é uma máquina como o Brasil, que sustenta luxos, que sustenta ostentações. Uma empresa, ela não ostenta isso, pelo menos no seu início, até desenvolver uma estabilidade financeira, uma estabilidade emocional. E se promover essa estabilidade financeira, para quem empreender precisa ter cuidado, porque quem diria que no Carnaval de 2020 para frente o Brasil fosse de fato parar. E aí nós termos que buscar recursos, muitas vezes onde a gente nem sabia que tinha, ou se endividando, ou então diminuindo muito o nosso ritmo de vida, nossos gastos e etc. Por quê? Porque não é nossa cultura fazer pequenas reservas mensais para que no momento quando estamos vivenciando uma crise, hoje uma crise de saúde, mas quem sabe amanhã uma crise de uma bolsa, uma crise
econômica de um país por um desacordo político e tantas coisas que a gente vê. Quem é mais novinho aí, como eu, assim, mais ou menos, que já pegou era Sarney, depois veio a era Collor, depois Itamar Franco com seu Fusca, FHC, depois nós viemos com Lula, com Dilma. Sempre esqueço do vovô que fez a transição entre Dilma e Bolsonaro. E aí eu percebo que a crise, desde 1989, ela só foi mudando de mão, mas a gente sempre foi enfrentando dificuldades. Então, esse romantismo de que empreender com o governo tal é mais fácil, com o governo tal é mais fácil, a gente não vê isso no dia a dia. A gente que é pequeno, que tem que contar os reais para a gente poder honrar com as nossas contas, a gente não consegue visualizar isso. Por quê? Você destaca uma nota fiscal, se você é lucro real ou presumido, é em torno de 27% que você já vai pagar de imposto. Então, esse não é um dinheiro seu, esse é um dinheiro do governo, que está embutido no seu preço para você pegar do consumidor e pagar o governo. Então, perceba como essas articulações dentro do empreendedorismo, elas precisam estar muito claras na nossa cabeça para a gente ter a certeza, quero ser empreendedor. Beleza, vamos com força, vamos com fé, mas vamos sabendo aonde nós estamos pisando. O brasileiro ele acabou virando um expert em se virar diante das crises, né? De todas as crises que foram impostas aí, né? E aí hoje a gente tem uma, como você mesmo disse, né? Uma certa romantização do empreendedorismo, né? Algumas dessas figuras aí midiáticas, né? Dizendo que não, você tem que ter o seu próprio negócio, você tem que abrir, você vai conseguir, e aí você para ver a taxa de mortalidade de empresas, ela é altíssima no início, né? Justamente por conta de talvez de pessoas desavisadas assim que vão acabar entrando nessa leva. Me permita até o trocadilho, né? Não sei o que foi maior nessa pandemia, né? O número de casais que não conseguiram compartilhar do mesmo espaço e resolveram por sim se separar, ou se as empresas tentando sobreviver nesse momento acabaram não tendo mais de onde tirar recursos para manter, já que as vendas caíram, já que você tem que mandar embora funcionário. Quando a gente fala assim, eu vou mandar embora um funcionário, tem a rescisão. Não é assim, eu vou mandar a pessoa embora e está tudo certo. Você precisa ter... Até para isso tem que estar preparado, né? No último negócio que eu estava gerindo, a minha fala foi o seguinte: é melhor parar agora, enquanto pode, do que depois, quando eu não puder mais. Essa foi a fala. E aí dói sim, você ter que demitir 9, 15 funcionários, chegar para essas pessoas e dizer, olha, a partir de amanhã a operação não vai mais funcionar. Então, a gente precisa entender que a gente vai mexer com muitas vidas quando nós vamos empreender. Nós vamos lidar com pessoas como a gente, que tem o nosso dia bom, que tem o nosso dia mais ou menos, que tem o dia que não quer trabalhar, tem o dia que quer trabalhar muito. Então, nós lidaremos com pessoas e com elas as suas imperfeições, tais quais as nossas. Então, assim, por mais que você tenha regras, por mais que você monte lá o estatuto da sua empresa, o que pode, o que não pode fazer, sabe, você lida com indivíduos, você lida com pessoas, não tem jeito. Entendi. Bom, Daniel, e aí, nós estamos aqui falando de uma universidade, né? Falando para universitários, né? A maioria, acredito aqui, pessoas que seguem, que estão interessados aí na academia. E aí eu queria saber de você, falando da sua trajetória, né? Você estudou engenharia da produção, depois você estudou gestão de pessoas,
várias pós-graduações, hoje você está estudando psicologia. Eu queria que você me falasse assim, qual é a importância do estudo formal, né? Do estudo ali diplomado para a trajetória de um profissional que está talvez atuando, pensando em empreender ou tentando empreender dentro da empresa em que trabalha como empregado. Qual é a importância disso? Olha, Heraldo, eu costumo falar o seguinte, quando a gente entra na faculdade, a gente vê um monte de matéria no início que a gente diz assim, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou usar? Aonde eu vou usar? Essa é talvez a grande questão. Muitas vezes a gente olha para fórmulas matemáticas, fórmulas físicas, a gente não consegue entender aonde a gente vai utilizar. Eu concordo que, assim, em alguns momentos, essa dúvida pode vir a habitar o nosso pensamento. Mas o que acontece, Heraldo? Hoje é muito difícil você se colocar de forma eficaz e que poderá contribuir com uma operação quando você não desenvolve essa parte acadêmica. Eu vejo muitas pessoas com uma habilidade gigante, mas não tem métodos. E aí os métodos não tem jeito. Muitas vezes a gente só vai adquiri-los com uma pesquisa e extensão, com um estágio, começar lá por baixo de uma operação. Então não adianta a gente dizer que eu vou estudar um pouco sobre determinado tema e eu vou virar um consultor, eu vou virar um assessor para esse tipo de negócio. É muito difícil hoje, né? Eu vejo pela psicologia, que é o curso que eu estou nesse momento fazendo, cara, é uma média absurda de livros que a gente precisa ler e vou falar para você, poderia estar lendo mais. O que me falta talvez é esse tempo para que a gente coloque mais coisas no nosso intelecto, né? Nós precisamos trabalhar com o nosso intelecto. E não é uma questão só de teorias. O desenvolvimento, a faculdade, a graduação, ela desenvolve a nossa força de pensar, a nossa força de existir, a nossa força de questionar, né? O que eu vejo muito hoje são pessoas não questionando, por medo, talvez, de chegar num embate e não ter um embasamento para provar a sua teoria. Então, eu costumo ser aquele cara chato na faculdade, que vai na discussão até, né, final de tudo e dizer assim... Até esgotar. Mas eu ainda não me convenci que perdi, não. Eu vou estudar mais. Então, é uma questão muito básica isso, sabe? Que a gente precisa se acostumar a nos educarmos, a gente buscar esse conceito, né, de uma graduação. Sei que muitas vezes é fácil, Daniel, falar quando se tem um salário de 5, 10, 15 mil. Sim, é muito fácil. Mas aí entra o esforço e superação. Aí entra uma coisa que está no nosso DNA, que é superar desafios, que é deixar talvez de ir para uma praia com não sei nem como é que fala, uma bagzinha cheia de refrigerantes e direcionar essa verba para outra coisa. É um churrasco, talvez, que você queira fazer e que durante 5 anos você não vai poder fazer todo final de semana porque você tem um objetivo maior. O grande problema que eu vejo é que todo mundo, na sua grande maioria, quer manter os seus hábitos, não tendo de onde tirar mais receitas e aí ainda senta para reclamar. Então, muitas vezes, a gente precisa começar a olhar para dentro de si e ver do que está reclamando, né? Se é de fato uma falta de oportunidade ou se é uma falta de objetividade, de ter um objetivo, de ter uma meta a ser alcançada. Ter foco, né? Ter o nosso querido foco. Uhum. É o que a gente percebe muito, né? Assim, as pessoas vêm e principalmente uma percepção minha, principalmente motivado muito pela questão das redes sociais hoje, você vê muito a parte boa, o bonito, né?
vê as coisas dando certo, né? Mas para as coisas darem certo, tem muito trabalho por trás, né? Se você tem um bônus, houve um ônus em algum momento. Então, eu acho que é muito isso. E para os empreendedores, para os futuros empreendedores, né? Eu acho que é muito pensar nisso, pensar de ter que, a partir do momento que você não tiver esse foco, você não tiver esse objetivo, você pode patinar, né, como a gente viu na sua fala aí, em alguns momentos, por falta de informação, por falta de conhecimento, ou até tendo informação, tendo conhecimento, sem prática, e acontece algo como aconteceu a pandemia, né? Ninguém Então, estava esperando. isso é uma capacidade que a gente precisa desenvolver. A gente demonstrar que somos imperfeitos. A gente não tem esse costume, não é nosso do dia a dia. Vou falar por mim, que é mais fácil para não englobar pessoas, talvez, né, na conversa que não tenham esse perfil. Mas eu me vi muito assim. Eu tinha que ser perfeito, eu tinha que fazer tudo funcionar, nada podia dar errado, não podia dar um passo atrás. Cara, hoje na gestão você dá um passo à frente, dois atrás, um para o lado, um para o outro, dá dois pulinhos e vai para frente de novo. Então, existe dentro da gestão essa capacidade, o líder, o gestor, ele é imperfeito também. E ele precisa ter isso na cabeça se ele quiser crescer. Porque a gente já passou daquela época onde o rei mandava e os súditos obedeciam por mera obediência. Não existe mais isso. Hoje nós lidamos com um público no mercado, uma geração nova, que ela quer saber o porquê, que ela quer estar envolvida no processo. Não adianta, vou montar uma empresa da minha cabeça que vai vender água ali do lado do rio. Cara, sabe? Quem vai trabalhar comigo? Será que vai acreditar na mesma visão que eu tive? Então, eu percebo e aprendi durante esse tempo que a construção em conjunto, dando espaço e voz para os seus colaboradores, ela é importantíssima. Uma coisa que eu queria ressaltar, que na sua fala eu lembrei, nós não estamos muito acostumados a ter frustrações na vida. E essa é uma outra questão que a gente precisa aprender. Porque o que acontece normalmente quando você... minha experiência de novo. Quando o meu filho chorava, filho, quer um bico, tá com dor, tá com fralda, tá não sei o quê, é isso, é aquilo, é frio, é calor. De toda forma tentando suprir as necessidades dele. Mas eu não deixava ele talvez se expressar, eu não deixava ele ter as frustrações. Quero uma bala, toma aqui, filho, uma bala. Eu quero não sei o quê, toma aqui. Sabe? Essa questão da frustração me parece muito nítida hoje, que a gente não teve esse costume, não nos acostumamos, em muitos casos, a nos frustrar. E se nós não nos frustrarmos na infância, muito provavelmente nós não saberemos nos frustrar na idade adulta. E aí é que entra as questões do apego, do ego, dessa coisa de meu, eu tenho que dar certo, eu tenho que fazer certo, eu tenho, né? E aí a gente acaba não ouvindo, por exemplo, um professor lá que estudou sei lá quantas horas para estar ali e dominar a matéria que ele está querendo dividir com a gente, né? Exatamente. Exatamente, é bem bacana. Daniel, a gente está caminhando já, parece que não, passa rápido o tempo pra caramba, e a gente está caminhando aqui já para o final da nossa fala, tá? E eu quero te fazer uma pergunta, que é aquela pergunta de $1 milhão, né? Eu vou ganhar? Vale
Então, US$ 1 milhão é para a gente aqui no caso, né? Ah, tá. Eu tô precisando de aporte, eu tava querendo. Você está precisando de aporte? Olha, vamos fazer, vamos tentar programar alguma coisa, né? Quem sabe, né? Vamos conversar com o pessoal que está aqui assistindo a gente. Mas, assim, vale a pena hoje largar um emprego para se tornar um empreendedor, para ter um negócio próprio? Já é para responder, Então, é essa que vale US$ 1 milhão. Heraldo, tem. Eu acho que a gente precisa botar muita coisa na balança para a gente começar a responder essa pergunta. Eu acho que a análise individual ela é muito importante nesse caso. Cada um buscar conhecer-se a si mesmo. O que te traz segurança? Por que aquilo te traz segurança? Ver a sua capacidade de inovar, ver a sua visão inovadora. Uma coisa que eu não falei e que eu acho muito relevante, até anotei aqui para a gente conversar, nas minhas formações eu vi quase nada ou muito pouco sobre marketing. E isso foi uma questão que eu me envolvi muito mais nos últimos 10 anos da minha carreira. Inclusive gravando comerciais, participando de produção de comerciais, para eu entender como é que funcionava esse circuito de marketing. Nas redes sociais, o que tem por trás de uma publicação do Instagram, uma publicação no Facebook, qual público atingir, o que promover. Então, foi feita uma busca. Eu fiz uma busca para entender e responder algumas questões. Então, perceba, empreender ou ficar empregado é uma panela de pressão de informações que você precisa ver de fato como você é, qual é o seu perfil. Talvez não seja o momento em 2020, mas talvez seja em 2021, ou se for em 2017, nunca é tarde para começar em 2020. Mas eu gostaria de deixar sempre muito forte essa questão de busca informação. Vai entender o que é um demonstrativo de resultado, uma MAOD, uma matriz orçamentária, como ela é feita, quais são os custos que precisam estar ali dentro. Vai conversar com um contador amigo, vai pedir para o Heraldo providenciar um contador aí na faculdade para que seja dada uma pincelada sobre o compromisso que é empreender hoje no Brasil. E da mesma forma, ser empregado e você está atuando numa empresa que ela vai mal, que ela tem maus resultados, entenda que o seu comprometimento também está ali. Então, é o compromisso de você estar junto dentro de uma empresa, fazendo com que ela dê certo. E, por fim, a sinceridade. A sinceridade ela precisa ser exacerbada, colocada em cima de um poste pintado de vermelho. Porque se você não tem mais, entre aspas, aí, vontade, aquele tesão, aquela energia de estar fazendo parte de uma equipe, de uma empresa, que você seja sincero primeiro com você e depois até com todo o círculo de colegas que trabalham com você. E vá buscar outra coisa para fazer, seja empreender, seja ser funcionário numa outra empresa, que também está tudo bem. Eu acho que a gente precisa tocar esses assuntos de forma muito transparente e muito honesta, mas sempre digo, com a gente. É muito bacana você falar isso, a questão da sinceridade, né? De você ser sincero com você mesmo, né? Se dá para continuar, se você não quer continuar, e aí isso acontece muito e aí dentro dos negócios a gente vê, enfim, são coisas bem difíceis de lidar. Olha, bom, Daniel, só uma última observação que eu acho muito legal, assim, não é tratar com frieza essa relação, mas pensa o seguinte, se eu sou um funcionário que eu estou numa empresa e aí eu levo a coisa mais ou menos,
E aí o meu empreendedor, ou seja, a pessoa que paga o meu salário, fica chateada com isso e tal, até que desgasta aquela relação e um dos dois precisam sair. Então, logo o dono não vai, né? Então, normalmente quem sai é quem é o colaborador. E aí você ali na esquina vai montar o seu negócio e daqui a pouco você cresce. E daqui a pouco você precisa contratar mais uma pessoa para te ajudar. E daqui a pouco aquela pessoa vai fazer exatamente o que você fez dentro da outra empresa. Então eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa olhar que o que eu não quero receber, eu não posso entregar. Então, dessa maneira, eu acho que é a forma mais honesta da gente pensar numa colaboração dentro de uma empresa. Eu acho que é isso, né? Embora algumas pessoas digam que não, a Terra é redonda, né? Essa é a verdade. Não né? sei. Aqui, algumas pessoas dizem que não, né? Mas aparentemente sim. Oh, Daniel, cara, eu quero te agradecer muito. Eu já estou enrolado com Diga aí. essas duas perguntas. Tu ainda quer me falar se a Terra é redonda, rapaz? Tá doido? Cara, eu quero te agradecer muito, tá? Foi um papo muito bacana, passa muito rápido e aí já te faço aqui o convite para a gente conversar novamente numa outra oportunidade. Eu acho que vai ser bem bacana. Erisman, é isso mesmo, é reciprocidade, é o que é a empatia, né? Eu acho que é o que a gente precisa colocar nas nossas relações. Mas assim, eu quero te agradecer a disponibilidade, agradecer a sua estadia aqui com a gente, compartilhar o seu conhecimento, que é sempre muito bacana te ouvir. Cara, eu é que agradeço, porque eu acho que a gente cresce a cada dia que a gente tem essas oportunidades de trocar experiência. E se alguém chegar e dizer assim, Daniel, você está totalmente errado, está tudo bem, a gente está aqui para crescer, para justamente a gente crescer como indivíduo, como pessoa e contribuir de uma forma diferente na nossa sociedade com discussões saudáveis, embasadas, e que a gente precisa, de fato, botar para fora, falar mais, né? Para terminar, Rubens Alves sempre disse, né? Eu ouço e vejo muitos cursos de oratória, mas nunca ouvi um de escutatória. Então, eu acho que o Rubens Alves traduz bem o nosso momento. Muito bacana, muito bacana. Bom, a gente está encerrando, né? Eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente aqui nesse momento. De coração, assim, a gente faz isso para trazer esse conhecimento, para compartilhar esse conhecimento, para aprender, porque a gente aprende muito nesses momentos, né? Trazendo as experiências de convidados como o Daniel, que se disponibilizou parte do seu preciosíssimo tempo para estar aqui com a gente, tá? Na semana que vem, nós vamos ter uma nova conversa, sempre nas segundas-feiras. A gente vai falar na semana que vem sobre... Nós vamos voltar ao tema Spa dos Pés. E aí, Daniel, já te convido, porque é fantástico. É fantástico. Nós vamos falar com o pessoal da Fitus Prime. E aí vai ser na prática, tá? Vai ser na prática. Nós vamos estar lá dentro do consultório trabalhando. Então, não percam, vai ser fantástico, tá? Convido a vocês, para quem ainda não curtiu, curtir a página do Polo no Instagram, @EADUnicesumar Cariacica, seguir o nosso perfil, que a gente está sempre compartilhando bastante conteúdo e sempre trazendo pessoas como o Daniel, que veio aqui de coração aberto falar com a gente. Então, Daniel, mais uma vez, o nosso agradecimento. Muitíssimo obrigado. Está convidado para ir lá no Polo tomar um café com a gente, para conhecer a estrutura do nosso Polo. E quem sabe a gente não sair daí com uma outra parceria, né? Com certeza. Estou à disposição. Fiquem bem, fiquem em paz. Obrigado pelo convite, pela consideração. E, cara, o que eu posso dar é sempre a minha opinião, a minha contribuição e crescer com isso e com todos juntos. É isso aí. Um grande abraço para você, Daniel, meu amigo. Um grande abraço para quem está assistindo a gente.
essa live vai ficar gravada aqui no feed do perfil do Instagram, do Polo, tá? E nós vamos também colocar ela pro Facebook, pro YouTube, tá bom? Grande abraço, Daniel. Até mais. Até mais, gente. Boa noite. Gente, um abraço para vocês e até.